falar não só de hedonismo, vamos falar também de narcisismo. São termos até um pouco difíceis, mas que com certeza você conhece. Quando a gente começar a falar aqui, você vai começar a identificar algumas pessoas que são hedonistas, algumas que são narcisistas. E nós vamos bater um papo aqui com o pastor Leonardo Capuchinho e o pastor Luiz. Sejam muito bem-vindos, querido, ao nosso bate-papo. Aqui é bate-papo, não é entrevista não, viu? É bate-papo, né? Pode ficar à vontade para falar. Só para bater no papo aqui, vamos conversar. Ô, Léo, eu vou chamar de Léo. Gente, eu participei do casamento desse ser humano aqui. É verdade. Ajudou a me casar, graças a Deus. A Vanessa lá. Quase que a Vanessa queria correr lá, mas não, você fica aqui. Tem que segurar, em nome de Jesus. Casa com esse homem aqui. Ô, Léo, eu fico preocupado com o que está acontecendo com a igreja hoje, porque a igreja está sendo muito influenciada por certos valores que vêm do mundo. Sim. Nós temos um VT, viu, Luiz, pastor Luiz, que fala um pouquinho sobre essa questão do hedonismo, um pouquinho sobre essa questão do narcisismo. Vamos ver essa matéria e depois a gente discute sobre isso aí. Vamos lá. Ótimo. O que realmente importa? Nos tempos atuais, essa é uma pergunta relevante. Coisas têm ganhado mais valor do que pessoas. Aquilo que é passageiro tem sido endeusado e idolatrado, e o que tem peso eterno, deixado de lado. Os prazeres da vida às vezes tomam nosso coração por completo e nos impedem de enxergar aquilo que verdadeiramente importa. Mas a instrução de Jesus é clara: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco deve estar nas coisas do alto, não em bens terrenos. Mas, e para você? O que realmente importa? Rapaz, que loucura. Primeiro eu queria entender, por que o pessoal quando vai para essas baladas só fica levantando a mão? Você sabe por quê? Ele não consegue dançar. Deve estar tentando alcançar alguma coisa, né? Segundo, pareceu um cara ali tomando uns birinais lá, parecia o Pobel, não parecia o Gustavo. Mas não é o pastor Gustavo Pobel, deve ser irmão dele. É gêmeo, não parecia. Mas vem cá, a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas estão pensando só nisso, né? Por que será? Esse endeusamento do prazer é algo muito terrível. A gente vê isso no mundo de uma forma geral e a gente vê nas tendências do mercado, nas tendências da mídia. A gente vê realmente as pessoas cada vez mais voltadas para si. O eu, ele tem se tornado o objeto mais importante, né? O eu tem se tornado o centro de todas as coisas. E como a gente ministro muito para jovens, então normalmente eu falo com eles que a tendência é tão grande do eu que aí para ajudar eles fizeram os smartphones com uma câmera frontal, onde eu posso ficar no meio de qualquer foto. É incrível, né? Porque é a tendência. A minha pessoa, a minha vida estar no centro de todas as coisas e eu ser o objeto, eu ser o Deus, eu ser o centro da minha vida, essa tem sido a mente da maioria das pessoas hoje em dia. No caso, que o pastor Luiz também é psicanalista, né? A psicanálise e a Bíblia, né? Elas são coincidentes ou elas são divergentes com relação a essa centralidade do eu? Boa tarde, Cássio. Boa tarde, telespectadores. Nós vivemos em um mundo que é caracterizado pela multidisciplinaridade. Então, tudo ao nosso redor é regido de modo multidisciplinar. Algumas pessoas têm dificuldade de coadunar tais coisas, não é? Mas o fato é que nós não temos que ver necessariamente os postulados da psicanálise e da teologia como necessariamente autoexcludentes. Eles podem muito bem ser complementares e há pontos de contato. E é o que importa, né? Onde nós nos encontramos, onde há pontos de contato, nós podemos fazer considerações. Onde nós divergimos, então resta apenas o respeito, né? A diferença que se encontra aí. Então há sim... há um momento onde a psicanálise tem algo a acrescentar, a contribuir. No caso dessa busca desenfreada pelo prazer, eu posso estar enganado, mas eu acho que é normal. Eu acho que como é que eu posso dizer normal? Faz parte do ser humano? Faz parte do ser humano o fugir do sofrimento e querer o prazer, ou não? É natural, na verdade, está dentro do próprio pacote de autopreservação, né?
o prazer, é bom a gente resgatar um pouco, Cássio, o conceito do hedonismo, né? O hedonismo, em sua origem, não tem absolutamente nada a ver com a forma como hoje se trata o termo, né? Hedonismo não é em respeito a Epicuro, que foi um dos formuladores dessa filosofia, não tem absolutamente nada a ver com a busca desenfreada do prazer, muito pelo contrário. O hedonismo, em Epicuro, em sua origem, é uma filosofia de vida, não é? Porque a filosofia na antiguidade não era apenas um debate de ideias de modo abstrato e teórico. Era prático. Né? Era, exatamente. Havia implicações práticas na vida do indivíduo. De Epicuro, tem um texto de Epicuro que é Carta à Felicidade, que ele fala o que é ser feliz. Exato. E ele fala uma vida modesta, eu acho muito legal. Exato. Sentar perto dos amigos, em volta de uma mesa. E os que seguiram Epicuro tinham uma vida modesta. Exatamente. Não tinha essa vida aí de loucura. De excessos. Não há excesso no hedonismo, não é de Epicuro. Na verdade, é a celebração do simples, não é? A frugalidade e buscar o prazer nas coisas simples, não é? Ele diz que você, ao viciar o seu corpo, não é, com excessos de prazer, você perde a capacidade de experimentar o prazer nas coisas simples. Então é muito até saudável o hedonismo em sua origem, né? Agora, o que vemos neste nosso contexto de pós-modernidade é o adoecimento completo, né, de um conceito, e esse adoecimento tem acontecido em muitas outras áreas, não é apenas neste conceito, né? Léo, na perspectiva bíblico-teológica, né, como é que a Bíblia lida com essa questão do prazer? Como é que é isso? Eu vejo muito na Bíblia que o prazer, foi Deus que colocou no homem esse desejo, essa sensação, o homem querer o prazer, querer a alegria, querer essa sensação não é algo errado em si, porque Deus criou o homem para o prazer e para o deleite. Mas esse deleite, esse prazer do homem eram para estar originalmente em Deus. Até outro dia gente, eu ri demais. O Léo, para quem não sabe, ele é diretor do Carisma, né? E um dia eu estava ouvindo uma mensagem dele, nem chegou a ser uma mensagem, foi uma breve fala, ele falando do Salmo, se não me engano, do Salmo 19 ou 119. Eu não lembro que você falou que Davi falando assim da lei do Senhor. Que ele tinha prazer na lei do Senhor, Salmo 112. 112? 112. Aí você falou assim, o que ele tinha, né? O que era a Bíblia que ele tinha na época, ele se deleitava, como é que era o negócio? Porque você vê o salmista dizendo, me deleito na lei do Senhor, mas a Bíblia da época dele era só, mata o sacrifício, faz isso, faz aquilo outro, você não pode isso, não pode aquilo, não pode mais aquilo, você também não pode aquilo outro, você não podia um monte de coisa. E ele dizia, não, mas eu sinto prazer nessa lei. Louco. E não tinha os evangelhos, não tinha as epístolas. Não tinha nada disso, mas ele amava. Então eu vejo que o prazer, na verdade, ele foi deturpado. O ser humano, ele conseguiu deturpar o verdadeiro conceito de prazer. Porque o conceito original e bíblico de prazer é uma alegria, uma satisfação que o homem encontra em Deus. Incrível isso. Só que aí ele conseguiu, o pecado, ao entrar no ser humano, ao entrar no homem essa natureza de pecado, esse prazer ele foi deturpado. Então o homem agora sente prazer com coisas que não são prazerosas ou que não foram criadas para que dessem a ele esse prazer. A própria questão do sexo, né, que é uma questão interessante, porque teologicamente, né, sobretudo na Idade Média, desenvolveu aquela tese de que sexo é o pecado original e que sexo era mal em si, não podia ter prazer, tanto que era orientado sexo só para reprodução e tudo mais. E a Bíblia deixa claro que o sexo no casamento pode ter prazer. O livro de Cantares, né, mostra isso, né? E quebra esse paradigma, né? Graças a Deus isso está na Bíblia. Mas aí que tá, o sexo fora do casamento, ele é um pseudo prazer. Exatamente. Né? Porque ele vem associado à culpa, né? Ele vem associado a tantas coisas que, na verdade, vão mais prejudicar o homem do que dar a ele realmente esse sentimento de plenitude. Você pode ver que as pessoas que buscam esse prazer desenfreado, elas não conseguem chegar àquilo que elas estão buscando.
elas têm as sensações químicas de um prazer, vamos colocar assim, né? Elas têm as pseudo-sensações de que ela está completa, de que ela está plena, mas aquilo é tão passageiro que logo vem um vazio ainda maior do que a sensação de prazer que ela momentânea que ela experimentou. Não, hoje em dia aquela questão do consumismo. Eu quero um smartphone novo, eu quero um carro novo. Compra! Sabe, é igual cachorro atrás do carro. Late, 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 que atrás do carro. O carro para, ele olha pro carro. E não sabe mais o que fazer. Né? Porque essa insaciedade pelo prazer, ela revela um tremendo vazio, né, no coração humano. Né? Exatamente. O homem, ele fica vazio porque ele não está encontrando a verdadeira alegria. Ele está encontrando algo que proporciona a ele impulsos, que proporciona a ele uma adrenalina, que proporciona a ele uma sensação, um sentimento, mas não uma plenitude do coração. Porque enquanto ele não volta para a sua origem, ele não vai conseguir ter a saciedade. É a mesma coisa do seguinte, é muito bom, eu vejo assim, é muito bom comer bacon, hambúrguer. É muito bom. Manda almoço, Léo, faz isso com a gente, não. Não, é maravilhoso, não é? Tomar um refrigerante. Gente, coisa boa. Tomara que meu personal não esteja nos assistindo nessa hora. Mas é muito bom. Agora, isso realmente causa ao seu corpo aquilo que necessita? Não. Às vezes você está com fome e você se enche de guloseimas, se enche de hambúrguer, se enche de coisas que na verdade não vão te saciar. Então aquilo ali vão te dar uma sensação de que você está cheio, mas na verdade você não produziu nada de bom. É verdade. Nós estamos aqui recebendo mensagens no nosso WhatsApp, que, para quem não sabe, é 31 984029756, 984029756. A Sônia, lá de Pernambuco, ela é de Palmares. A Sônia e a Elaine, né, mandaram a seguinte questão. Os melhores líderes são aqueles que aprendem a reter seus egos e a moderar os efeitos negativos do narcisismo. Pastor Luiz, tem uma parte da música do Caetano Veloso que eu sempre lembro do refrão dela. Narciso acha feio o que não é espelho, né? Falando do narcisismo, né? A gente citou um pouquinho da origem do hedonismo. Narcisismo também é da Grécia Antiga. Aquela tese do homem que morreu afogado porque ficou se observando no espelho d'água, mais ou menos isso, né? O que é o narcisismo? O narcisismo, dentro da teoria psicanalítica, não é necessariamente algo pejorativo, né? Como nós vemos no dia a dia as pessoas falarem, né? Narcisismo faz parte do processo de composição da imagem, da autoimagem. E, de um certo modo, todos nós somos narcisistas, não é? Todo mundo gosta de um selfie. Todos nós gostamos do espelho, né? E ficamos ali nos observando e nos retocando, né? Para nos parecermos bem. Então, dentro de um certo grau, todos, sim, somos narcisistas. Agora você tem, né, quando se trata dessas patologias, não é? Você tem aquele indivíduo que ele é muito perceptível nos grupos sociais. Ele busca atenção, ele quer aparecer, ele precisa de ver-se, não é, no espelho do outro. Pois é, então, tem algumas pessoas que eu acho que pecam por superexposição, por exemplo, em rede social. Exato. Sabe? Mas é um tal de selfie, de posta isso, estou levantando, estou fazendo... que preguiça! Ali você tem nas redes sociais hoje, né? Para nós que somos estudiosos da área, é um laboratório tremendo, né, que a gente pode avaliar e analisar e tirar conclusões, né? Como há um número muito grande de pessoas adoecidas e elas não percebem isto, né? Essa superexposição, essa hiperexposição da imagem é, na verdade, um dos sintomas daquele narcisismo que já é patológico.
Não é? Então, de vez em quando, você postar uma foto sua, você, sua família... De vez em quando, né? De vez em quando é normal. Né? Porque tem gente que faz diário, cara. Todo dia, toda hora. Toda hora. Exatamente. E você percebe que o objetivo dela é trazer a atenção para si. Ela está em busca de elogio. Ela está em busca de que as pessoas digam, nossa, você é bonita, nossa, como você faz isso bem, como você faz aquilo bem. Né? Não parece com aquele tocar trombeta sabe, que a gente se refere na Bíblia, né? Você vai dar, né? Jesus falou, você vai dar uma oferta, uma esmola, não toca trombeta, não fica... Né? Não, já ouvi histórias de pessoas em momentos de conferências, de louvor e adoração, de moveres do Espírito Santo, dá pro amigo o celular e falar assim, na hora que eu cair, você tira uma foto. Não. Sério? Exato, Jesus, na hora que eu estiver no mistério aqui, você filma aí pra mim. É mesmo? Então as pessoas, elas têm essa necessidade. Não precisa duvidar não, já vi. Meu Deus amado. Mas aqui, o que a Sônia e a Elaine falaram é que tem muitos líderes que têm que começar a dar uma contida no ego. Porque isso é muito sério. Quando você está ali no púlpito, quando você está à frente de uma comunidade, o velho homem quer dar uma ressuscitada, né? Você é bom mesmo, né? Quando você está pregando, aí as pessoas estão prestando atenção, olha como é que você... né? Eu acho que é uma luta, né? Aquela coisa assim... É uma luta constante. A pastora Ângela, ela fala algo que eu acho muito interessante. Ela fala que o orgulho é igual barba. Se você não fizer todo dia, ela vai crescer. Exato. Então, mesmo que a gente tenha, mesmo sendo líderes, mesmo sendo pastores, bispos, apóstolos, né? Vice-arcanjo. Mesmo sendo os mais santos do mundo, se a gente não aparar todo dia, agora, vai acho que crescer. o começo da queda está em você não reconhecer isso. Exatamente. Exato. Eu acho que o problema é esse, sabe? O auto-engano. Exato. Não, mas eu sou espiritual. Não. Tem gente que acha que é intocável, né? Não, eu nunca vou cair em orgulho, eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples, eu nunca vou e nada disso nunca vai me saciar. E a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer. Eu acabei de te elogiar a questão dessa fala. Eu acho que a espiritualidade está em você processar bem isso. Fui elogiado, mas eu não posso me achar. Exato. Porque eu acho que essa idolatria do eu é mais ou menos esse processo. Assim, você começa a se achar, você começa a acreditar. Exato. É em Provérbios que fala que o homem é provado pelos elogios que recebe. Exato. Né? Exato. O Caio Fábio, né, ele escreveu aquele livro que foi um marco na igreja nos anos 80, né, a Síndrome de Lúcifer, onde tudo isso é exposto biblicamente de um modo muito, muito inteligente. Quem está mandando mensagem aqui é a Poliana. Ela está mandando pelo 984029756, nosso WhatsApp, e ela é de Belo Horizonte. Ela fala assim, é correto afirmar que somente as pessoas que são moradas do Espírito Santo podem ter a alegria plena que só o Senhor nos proporciona? É interessante, eu acho que é até um pouquinho à luz do que o Léo falou, né, de que o verdadeiro prazer está em Deus. O que vocês pensam? Eu penso que realmente uma pessoa só pode ter a verdadeira alegria se ela tiver um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo. Não tem como ela viver uma verdadeira plenitude de alegria sem isso. Dentro do nosso conceito, do meu conceito de Bíblia, daquilo que eu entendo, do que a Bíblia diz, daquilo que eu entendo dentro da teologia, não tem como. A pessoa pode ter na vida muitos momentos de alegria, muitos momentos de felicidade, mas tudo nessa vida é passageiro, tudo vai passar. E pelas próprias palavras de Jesus, ele disse que a alegria que ele daria, que a paz que ele daria, ninguém ia conseguir tirar. Ou seja, essa é a que ele dá, que realmente dura. É essa que realmente vai prevalecer na vida de uma pessoa. Agora, o que eu percebo, Luiz e Léo, é que às vezes, que muitas das nossas igrejas, elas estão propondo uma outra alegria. Não é a alegria nem de Epicuro, da modéstia, da frugalidade. Não é a alegria de Cristo. Parece que é aquela alegria que vem pelo consumo, pelo ter e não pelo ser. Eu queria deixar, então, essa questão para a gente começar depois do intervalo. Já até coçou aqui ali. Porque me parece que as igrejas estão trazendo pessoas com essa promessa de uma alegria, mas que é uma alegria diferente da que Jesus propôs. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso. Tá? Mas vamos voltar aqui para a questão, né, da oferta de uma alegria
que muitos líderes estão oferecendo para as pessoas, ó, venha para a minha igreja, venha para a minha comunidade, porque aqui você vai ter a verdadeira alegria. E Jesus vira só um detalhe nessa história. Né? A alegria é o emprego, a alegria é a cura de uma enfermidade, a alegria é um carro novo. Me parece que é muito mais uma questão de julgar para a torcida. Sem dúvida. Vocês concordam comigo? Sem dúvida. São mecanismos de manipulação que a gente vê em todas as religiões, né? No meio cristão, infelizmente, não é comum, e pior, aumenta muito mecanismos de manipulação através da fraqueza, da necessidade, do desespero, né? É a forma mais sórdida de manipulação, né? A manipulação da angústia, do desespero, sofrimento, né? Não é, do sofrimento das pessoas. E eles estão aí desde sempre, né? Os mercadores da fé, os charlatães. E o seu discurso é muitas vezes convincente e pega a pessoa exatamente naquele ponto onde ela está mais desesperada. E a pessoa desesperada, ela tende a agarrar-se àquilo que surgir, não é? E eles sabem muito bem como instilar nessas pessoas a esperança de que algo mágico vai acontecer, né? Eu vejo muito isso naquele texto de Gênesis 14, quando Abraão está voltando da guerra. Uhum. E ao encontro de Abraão vem dois reis, vem o rei de Sodoma e o rei de Salém. Né? Então, gosto muito de pegar aquele texto para falar exatamente sobre essa diferença das duas propostas que são feitas para Abraão. O rei de Sodoma, ele faz uma proposta para Abraão, que é exatamente assim, olha, me dá as pessoas e eu vou te dar as coisas. Vamos trocar, vamos fazer uma troca aqui. Você me dá as pessoas e eu te dou as coisas e fica tudo bem. E Abraão responde para ele, olha, nem um fio de sandália eu quero de você, para que você não diga lá na frente, eu enriqueci Abraão. Mas ele está realmente instigando o interesse. E é assim que eu vejo muitos líderes, muitas igrejas hoje em dia. Elas só estão despertando o interesse nas pessoas. Só estão instigando o interesse delas, esse hedonismo, essa busca pelo prazer, essa busca pelas coisas. Né? Você esquece as pessoas e fica com as coisas. Tem seu carro novo, sua casa nova, tudo que você quiser, você pode ter, só você vir para cá que eu te ofereço. E aí o rei de Salém, que é Melquisedeque, vem com uma outra proposta para Abraão. Ele oferece para Abraão pão e vinho. Ele oferece para Abraão aquilo que é um símbolo na Bíblia da comunhão. E é o que o Evangelho realmente ele propõe. O Evangelho não veio oferecer para pessoas coisas. Ele veio oferecer para as pessoas comunhão e intimidade com Deus. Ele veio para oferecer às pessoas a religação com Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a intimidade, esse relacionamento com Ele. Então eu vejo que quando as igrejas elas se afastam desse relacionamento com Cristo e começam a pregar mais a respeito das coisas que as pessoas podem obter pelo poder de Deus e pela fé, elas estão se afastando da centralidade do Evangelho. Mas o problema, concordo plenamente, acho que foi brilhante a sua explicação, mas o problema é que muitas vezes a gente olha para essa igreja e pensa, gente, essa igreja ou esse grupo cresce. Cresce. E aí? Aí é que está, eles crescem. Há um ditado que diz que para cada 10 manipulados, não é? Passivos, existe um manipulador compulsivo. Então, as massas são manipuláveis, não é? E os manipuladores estão aí como predadores à espreita e vão usar de modo magistral, né? As ferramentas que tem para manipular as pessoas. Então, as igrejas crescem. Na verdade, a gente tem que colocar isso à luz das Escrituras e perguntar, isso é crescimento ou isto é inchaço? Eu vejo, por exemplo, pastor Luiz, que tem igrejas que vão crescendo e essas pessoas elas vão vindo e vão chegando. Eu vejo muita questão de que as pessoas têm preguiça de pensar. Exato. As pessoas não querem pensar, elas querem algo pronto. Se você oferece para elas algo assim, olha, vem cá que eu vou fazer tudo por você. Se você não tem fé, eu tenho por você. Se você não crê, eu creio por você. Se você não ora, eu oro por você e vai acontecer. Ela não precisa pensar, tá ótimo. Tapete sagrado ali. Tem aquela mentalidade de escravo. Então é muito difícil. Eu li um livro do Dr. Miles Monroe,
que ele fala que, ele defende exatamente isso. As pessoas preferem ser escravas porque ser livre é muito difícil. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. As perguntas estão chegando aqui. Tem uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é é uma pergunta. Deixa eu ver quem é que manda a questão. É na área de Vinhedo. Vinhedo, lá no estado de São Paulo, cidade linda. Ela fala assim: queridos, estou assistindo o programa e gostaria de perguntar. Meu esposo, ele vai à igreja, mas vira e mexe, ele gosta de beber um vinho. Será que isso é hedonismo? Que atitude devo tomar diante disso? Tem época que ele está firme, indo direitinho na igreja, mas tem dias que vai ficando desanimado. Algumas perguntas dentro de uma, né? Tomar vinho é hedonismo? E o que ela faz para ajudar o marido? Tomar vinho não é... Não é hedonismo, é alcoolismo. Aí tudo depende, né, da dose, né? Como diz o bom e velho ditado, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, eu particularmente não acho que tenha nada de errado a pessoa tomar o vinho, mas tudo deve ser feito com moderação. A partir do momento que a pessoa extrapola os limites saudáveis da moderação, então aquilo já é algo nocivo, né? E sem dúvida alguma vai comprometer outras áreas de sua vida. Então eu gostaria de dizer que não há nada de errado com o seu marido se ele gosta de tomar um vinho. Agora, se porventura, não é, o ato, né, o hábito de tomar vinho já está interferindo de algum modo na vida social, na própria prática de sua fé, então nós devemos chamar a atenção para, não é, o fato de que podemos estar entrando aí num terreno comprometedor e que pode nos trazer dano. E eu vejo que muitas vezes as pessoas utilizam dessas coisas como fuga para o prazer. Não apenas o vinho, que é a bebida alcoólica, mas tantas coisas as pessoas usam como para substituir o prazer que ela deveria ter em Deus, ou o refúgio que ela deveria ter em Deus. Comida. A própria comida, o chocolate, o próprio programa de televisão. Não, minha fuga, eu preciso ter alegria, eu tô muito triste, estou deprimido. Vou assistir uma comédia. Então, isso não é que seja errado em si a pessoa fazer isso, mas ela não buscar a Deus em primeiro lugar. Esse é o erro. Esse é o erro. Aprender esse caminho de ter o refúgio. Não é fácil. Todos nós aqui sabemos que muitas vezes não é fácil. Mas aprender esse caminho de ter o seu refúgio de prazer e de alegria em Deus, todos nós como cristãos precisamos ter isso. Tem gente que vai no shopping, né, Léo? Tem. Vai, sabe? Tem um prazer em comprar. Não quero ser assim machista, mas principalmente as mulheres, parece, né? Mas parece que tem estudos que mostram que parece que é mais feminino o consumismo, no sentido de escape, de depressão, de tristeza, é mais comum entre as mulheres. Parece que é questão de estudo mesmo, estatístico. Né? Os homens vão desenvolver outras compulsões, né? A bebida, o vício, o jogo, né? Mas são apenas diferentes formas de compulsão para o indivíduo se livrar dos conflitos internos, das tensões que estão, de algum modo, o angustiando. Né? E são rotas de fuga, mas são rotas de fuga absolutamente equivocadas, né? E é necessário que haja cuidado e tratamento até. Eu estou recebendo aqui várias mensagens pelo WhatsApp, a mensagem do Lucas de Sarzedo. Eu vou pedir à nossa diretora, Vanessa, anote aí, ele está propondo uma pauta legal aqui sobre perda de salvação. Né? Como não é o tema hoje, né? Mas anota aí, viu, Lucas? Hoje a gente não vai falar de perda de salvação, porque estamos falando sobre hedonismo, sobre... essa busca pelo prazer, busca pelo prazer e tudo mais. Perda, isso. Estou conversando com a minha diretora aqui pelo ponto. Perda de salvação, viu, diretora? Mas o Lucas diz que está gostando muito do programa. Abração, Lucas, obrigado. Quem está também mandando um abraço para a gente aqui é a... Cadê o nome dela? Ela é de Nova Friburgo, mas não disse o nome. Tá? Diz que eu sei que é ela porque tá ligadinha. Se puder, mande um abraço para mim no ar. Ok, meu nome é Mari. É Mari. É Mari. É M-A-R-E.
Maré. Maré. É. Maré não é, não. Maré, né? Maré, um abraço, querida. Boa tarde, pastores. Quando somos salvos, podemos perder... De novo? Ô, Lucas, você está preocupado com esse negócio, rapaz? Nós vamos fazer um programa, Vanessa, viu? Outra pergunta do Lucas. Vai ter que fazer. Rapaz, esse programa vai ser bom. O programa vai ser bom. Esse vai esquentar. Agora, sobre essa questão da busca do prazer, né? O que eu tenho visto, e aí é uma coisa que me causa espécie, assim... Eu já vi vários pastores, pastoras, missionários falando o seguinte: na minha igreja tem balada para os jovens, porque é assim que eu atraio os jovens. A minha igreja tem festa isso, porque é assim que eu atraio. A minha igreja tem circunstâncias, Halloween. eventos que promovem prazer, para que, sabe, é uma isca para chamar os jovens. Normalmente é com o jovem que faz isso. Exato. Né? O que vocês pensam disso? Eu confesso que eu fico um pouco incomodado. Eu não sei se é porque me parece que às vezes é propaganda enganosa, sabe? Aquela coisa assim. Que você está falando, te peguei, você tem uma cruz para carregar. Pô, mas você não falou isso no início. Só uma isca. Foi uma isca. O que vocês acham? Olha, eu vejo que nós temos que... Tudo é a questão da dosagem. Eu não vejo erro em se fazer algumas programações e eventos que possam atrair os jovens. Você tem que saber como fazer, em que dosagem você vai fazer, né? Para não ser algo igual àquilo que é do mundo. Uma coisa... Porque eu não vejo que o prazer é algo errado. Então não é errado você ter uma festa, não é errado você dançar, não é errado nada disso. Algumas pessoas, porque tem gente que não sabe dançar. Deveria nem começar, né? Eu, por exemplo, mas deixa quieto. Então eu vejo que é uma boa estratégia, se ela souber ser usada. Eu vejo que algumas pessoas não sabem dosar isso e acabam perdendo exatamente até mesmo as pessoas. Ao invés de evangelizar e ser um atrativo para que as pessoas venham, às vezes elas usam como um objeto de contaminação dentro da igreja. Então, saber separar bem isso, eu vejo que é a sabedoria que a gente precisa ter. Mas é interessante, porque essa questão do prazer, do hedonismo dentro da igreja, já ouvi muitas vezes a pessoa falar o seguinte: eu gostei do culto. Essa expressão, gostei do culto, normalmente eu gostei porque eu gostei do louvor, porque a palavra me impressionou e tudo mais. Me parece que nós estamos num momento da história da igreja de antropocentrismo, assim, do homem no centro. E eu vou na igreja que me agrada, não onde eu posso servir, entende? E se o pastor está pregando sermões que eu não gosto, eu vou pular de igreja. Se o louvor não toca as músicas do Diante do Trono, do Fernandinho, vou para outra onde toque. Parece que a gente está vivendo uma lote de cliente, não é? Na igreja. Infelizmente, na verdade, né, você disse anteriormente, o hedonismo na igreja, o hedonismo não está na igreja, o hedonismo está no homem, né? E o simples fato de o indivíduo ter se convertido e ido para a igreja não significa que ele não carregue ainda as lutas, né, com esta natureza caída. É difícil para nós admitir, mas nós somos uma raça caída, somos lesados e não haveria modo de reconstrução, não é, dessa criatura caída, não é, senão mesmo a vinda de Jesus e a proposta, né, do novo nascimento. Então a igreja está repleta de pessoas que não teve uma experiência de novo nascimento, uma experiência genuína, não é? Então é natural que se veja isto dentro da igreja. E líderes que também não nasceram de novo não são raros, não. Líderes que precisam, né, de uma experiência mais profunda não são raros. E estes líderes, eles acabam promovendo essa mudança de eixo da igreja, né? A igreja deveria ser cristocêntrica. Esta, na verdade, é a proposta que fosse cristocêntrica, mas a igreja, desde há muito, vem se antropocentrizando, né?
onde você vai ver este movimento de deslocamento de eixo. Ela vai se tornar antropocêntrica desde lá do capítulo 6 de Atos. Ela ia muito bem, linda, maravilhosa, e de repente no capítulo 6 de Atos já começam as intrigas e os problemas e as disputas. E a partir dali, quem tem um olhar mais cuidadoso sobre o Novo Testamento vai perceber que a igreja do Novo Testamento é uma igreja doente. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo para as igrejas, tratando de problemas com líderes doentes, com pessoas doentes, né? A segunda carta do apóstolo Paulo, que eu considero aos Coríntios, né, a mais autobiográfica, onde ele expõe as suas dores pessoais de ministério, ele está sofrendo porque ele está sendo perseguido, achincalhado por gente de dentro da igreja, não é de fora, né? É a igreja doente desde, não é, quase sempre, né? Não podemos dizer desde sempre, mas desde quase sempre. Então, estes movimentos em busca de proporcionar um ambiente que agrade o indivíduo, não é? E acaba tirando a glória de Deus, infelizmente está aí há muito tempo. Não está virando entretenimento, Léo? Está virando em muitos lugares, porque as pessoas estão em busca de algo que lhes dê esse prazer que elas tinham antes na vida delas, antes de Cristo, né? Elas não estão sendo ensinadas. Uma das coisas que eu acho que é uma das maiores falhas que a gente vê, principalmente ali no seminário, a gente tem contato com pessoas de várias igrejas, de várias denominações diferentes. Então você vê que não tem ensino. As pessoas, elas vêm para Jesus, vêm para a igreja, elas nem sabem direito por que elas estão ali. Elas estão ali porque é legal ser cristão, porque é legal ser evangélico. Poxa, é tão legal, tem uma galera boa, tem isso, tem aquilo. Tá, mas o que é Cristo? O que Cristo fez? Qual foi o propósito da cruz? Por que Cristo vem cá? Ah, não sei. Quais são 4 evangelhos? Ah, Jesus e deve ter mais um outro. Moisés. Então, quando você começa a ensinar a palavra, você vai entrando nesse lugar de um equilíbrio. Eu vejo que o grande problema nosso é que nós não somos equilibrados. Nós não sabemos medir muitas vezes, porque também a igreja não tem que ser um lugar... chato, né? Chato, ele não tem que ser um lugar de... Não, então você vai chegar na igreja, vai ser assim, vai ser num lugar escuro, onde você vai se sentar no chão frio com um monte de espinho ali para você ajoelhar no milho depois. Não, também não é assim. Exato. Tem que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? No milho, Tem que ter um Você equilíbrio. vai ter que ouvir aquele pastor pregando 3 horas. Não, vamos colocar um pastor gago aqui para você ouvir, gago e fanho, para você ouvir durante 5 horas. Não, também não é assim. Mas a pessoa também, ela falta o compromisso, falta a fidelidade. Nos nossos tempos, há uma crise de fidelidade. Há uma crise de compromisso. As pessoas não querem se comprometer. Mas sabe o que parece? Sabe essa coisa assim, quando a economia está fraca, as lojas não estão vendendo, aí o comércio liquida. Eu fico assustado, a pessoa na rua, você pode estar com o nome sujo no SPC, no Serasa, que não vão te emprestar. Eu fico, como é que é isso? Né? Parece que as igrejas estão fazendo mais ou menos assim, para encher. Então, vai liquidando. Vai liquidando. Temos aí hoje um grupo, né, que é o grupo que mais aparece, muito grande, é que as pessoas são batizadas quando chegam, né? Elas nem mesmo passam por um processo de, afinal, o que você está fazendo? O que significa isso? São batizadas e participam da ceia, não é? De modo assim, tudo muito rápido e automático, né? E é algo que nos chama a atenção. A igreja primitiva, para que o indivíduo participasse da ceia, ele tinha que passar por um escrutínio violento, né? Para provar que se realmente ele estava aliançado com Cristo ou não. Porque a consequência era até a morte, né? Exato. Não que eles se matassem, mas porque o negócio era sério, Exato, né? Bom, assim como sério também é o cumprimento dos nossos horários. Nós estamos no final. Léo, obrigado, querido. Pastor Luiz, obrigado, viu? Muito prazer, obrigado Papo pela muito gostoso. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.